Olá pessoal, aqui é a professora K, do canal Farmacêuticos Concurseiros. A dica dessa semana é sobre sistemas de distribuição de medicamentos. É um tema bastante cobrado em concursos para hospitais, para residências, secretarias de saúde, para prefeituras. Um tema bastante explorado aí nos concursos e seleções. Então, eu selecionei uma questão da EBSER, da UFJF, do ano passado. Vou ler o enunciado com vocês, discutir o tema e depois eu volto para a gente ver as alternativas. Então vamos lá. O sistema de distribuição de medicamentos adotado pela farmácia do hospital interfere diretamente na qualidade do serviço farmacêutico prestado na instituição. Então aqui a gente já tem uma informação bem importante, né? O que um sistema de distribuição faz? O que ele é? Ele é o caminho, né, do medicamento da farmácia até o paciente. A forma com que esse caminho acontece vai influenciar na assistência prestada para o paciente, tá? Na maior ou menor segurança para o paciente e em vantagens ou desvantagens para a instituição. E aí a questão pede para a gente, qual das alternativas a seguir é uma vantagem do sistema de distribuição por dose unitária? Então, para a gente responder essa questão, a gente precisa lembrar quais são os tipos de distribuição de medicamentos, quais as diferenças entre eles e quais as vantagens e desvantagens de cada um. Bom, então a gente tem aí 4 tipos de sistemas de distribuição: o coletivo, o individual, o misto, que nada mais é do que uma junção do coletivo com o individual, e o de dose unitária. Tá? Aqui uma pegadinha de prova bem comum é falar que o sistema de distribuição misto é uma junção de coletivo com dose unitária, o que está errado, tá? Misto é sempre junção de coletivo com individual. Agora a gente vai ver cada um desses sistemas, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, aqui a gente tem, na linha do tempo, o desenvolvimento desses sistemas, tá? Então, o primeiro a ser desenvolvido foi o coletivo. Então, ele é o sistema mais antigo, né, mais arcaico. Seguido dele veio o individual e aí, por fim, o mais atual, com mais vantagens, é o de dose unitária. Bom, falando de cada um deles. Primeiro, o sistema coletivo. Então, a gente vai entender como acontece a logística desse sistema e a gente vai conseguir enxergar quais são as vantagens e desvantagens. É isso que cai em concurso, tá, gente? São vantagens e desvantagens de cada um dos 3 tipos de sistemas e a comparação entre eles. Bom, então no coletivo o que acontece? O médico prescreve, a equipe de enfermagem totaliza todas as prescrições de uma unidade assistencial. Então, por exemplo, a equipe de enfermagem da UTI totaliza todas as prescrições da UTI e faz um pedido para a farmácia. Tá? A farmácia simplesmente separa todos esses medicamentos e envia os medicamentos para essa unidade. Ou seja, o envio de medicamentos é feito por unidade assistencial. E aí aqui a gente pode ver vários tipos de problemas. Então, o primeiro é relacionado ao estoque periférico que a gente vai ter. Então, a gente vai ter estoques por todo o hospital, por todas as unidades. Todos os lugares vão ter uma quantidade muito grande de estoque. E sempre que a gente pensa em estoque, no que a gente tem que pensar? Custo. Por quê? Porque eu tenho maior chance de desvio, eu tenho maior chance de caducidade desses medicamentos, tá? E em erros, porque se eu tenho uma quantidade muito grande de medicamentos, todos misturados, a chance de erro da administração de um medicamento de um paciente para outro é muito grande. Então, esse tipo de sistema, o maior problema dele é custo, tá, para a instituição e falta de segurança para o paciente, por conta de possíveis erros de administração. Tá? Então, perceba que aqui a farmácia ela é um mero repassador de medicamento. Então, ela armazena os medicamentos, vem um pedido, ela separa e envia. Eu não tenho nenhuma informação sobre o paciente, para quem é esse medicamento, por quanto tempo esse medicamento vai ser usado. Eu não consigo fazer nenhuma atividade clínica, eu não consigo fazer perfil farmacoterapêutico desse paciente. Tá? Então, a única coisa que a farmácia faz aqui é armazenar e distribuir os medicamentos. E sobra para a enfermagem fazer praticamente tudo relacionado, né, aos medicamentos. Então, ela vai ter que receber, ela vai ter que estocar, ela vai ter que preparar, ela vai gastar muito do seu tempo que deveria ser empregado em cuidado com o paciente em questões de medicamento, tá? E além disso, eu não consigo saber
para quem eu estou faturando, né? Para os hospitais, para onde eu jogo esse faturamento desse medicamento se eu estou distribuindo por unidade de internação e não por paciente. Tá? Então, esses são os grandes problemas, as principais desvantagens desse tipo de sistema coletivo. Ele tem vantagens? Tem, entre aspas, né? Mas o que a gente pode pensar em vantagens para a farmácia? Primeiro, bem pouco pedido, tem pouco trabalho, precisa de poucas pessoas, né? Preciso de pouca infraestrutura. Então, são algumas vantagens, entre aspas, que são cobradas em concurso quanto a esse sistema. O segundo sistema é o individualizado. Ele tem dois tipos, tá, gente? O direto e o indireto. Esse fluxograma é do direto. Qual que é a diferença? No indireto, a enfermagem transcreve. Então, o médico prescreve e a enfermagem transcreve, ou seja, copia. Sempre que tem transcrição, tem chance de erro, tá? Sempre que eu tenho um documento, copio esse documento, aí eu já tenho chance de erro. Então, o sistema direto, individualizado direto, ele é mais seguro do que o indireto. E como que ele acontece? Né, falando aqui do direto. O médico prescreveu, chegou a prescrição na farmácia. Perceba que o que chega na farmácia é a prescrição, não é mais um pedido por unidade assistencial, como acontecia antes. Então, chega uma prescrição que o farmacêutico consegue analisar, né? Então, aí eu já consigo fazer uma conferência, eu já consigo fazer algumas atividades clínicas, porque o que vem para mim é a prescrição. Então, a farmácia então vai distribuir e vai enviar esses medicamentos por paciente e geralmente por um período de 24 horas. Perceba, aqui já diminui o estoque periférico, porque eu não estou mais enviando para uma unidade de internação. Estou enviando por paciente, por um período determinado, de geralmente 24 horas. Então, eu tenho diminuição de estoque periférico, eu já diminuo o custo e diminuo a chance de erro. Perceba, o medicamento já está indo para aquele paciente, o erro é mais difícil de acontecer, tá? Além disso, eu tenho o farmacêutico já atuante na equipe de saúde, ele já consegue fazer atividades mais clínicas, ele já consegue desenvolver um perfil terapêutico do paciente, tá? Então, ele tem muito mais vantagens do que o sistema coletivo quando a gente compara. Né? A enfermagem ela vai gastar menos tempo com o medicamento, porque isso já vai distribuído por paciente, tá? Então, ele já tem algumas vantagens a mais do que o coletivo. Agora, o dose unitária, ele, a nível assistencial, com certeza, ele é o melhor, ele é o mais evoluído. Então, qual que é a grande diferença? Quando também vem a prescrição para a farmácia, tá? Não vem pedido. Então, o médico prescreve, a enfermagem encaminha essa prescrição para a gente. E aí, o farmacêutico consegue fazer toda a triagem, consegue fazer toda a análise de prescrição. Esse é o sistema que mais permite a atuação do farmacêutico enquanto membro da equipe da saúde e é o que mais permite atividades clínicas. Aqui, realmente, eu consigo elaborar um perfil farmacoterapêutico, tá? No individual, dá, mas em menor escala. O dose unitária, eu realmente consigo atuar de forma assistencial. E qual que é a principal diferença? A dose é preparada na farmácia, tá? Então, lá no individual, como que acontece? Eu envio, por exemplo, a ampola. E aí, a enfermagem vai ter que fazer o cálculo de quanto ela vai usar, vai ter que colocar na seringa e fazer a administração. Aqui não, já vai pronto para uso, já vai dentro da seringa, tá? Então, qual que é a principal característica desse sistema? O medicamento ele vai pronto para uso e isso vai diminuir em muito o meu estoque periférico, tá? Porque só vai ser enviado realmente o que vai ser usado, tá? Então vai diminuir custo, o erro vai se tornar muito mais difícil porque eu já tenho o medicamento certo para o paciente certo e na concentração certa. O que a enfermagem tem que fazer é conferir e administrar apenas. Tá? Então, perceba que aqui a enfermagem já gasta muito menos tempo com atividades de medicamento e consegue se dedicar muito mais aos cuidados com o paciente, tá? Então, a gente tem inúmeras vantagens aqui desse. Então, como eu falei, reduz a incidência de erro, reduz o tempo da enfermagem com atividades relacionadas a medicamentos, diminui o estoque periférico, eu consigo auxiliar no controle de infecção hospitalar. Por quê? Porque o preparo do medicamento está sendo num local específico para isso, tá? Então, ele não está sendo preparado lá no meio da unidade de internação, no meio do pronto-socorro.
ele está sendo perforado em um local que é específico para isso, então eu tenho condições melhores para isso, tá? Eu consigo faturar exatamente para o paciente o que ele utilizou. Eu tenho uma maior segurança para o médico em relação ao cumprimento da prescrição. O farmacêutico participa de forma efetiva, né, enquanto membro da equipe de saúde, e obviamente eu tenho uma assistência ao paciente muito melhor. E eu tenho desvantagens? Tenho. Quais são? Primeiro, eu vou ter que ter um investimento inicial maior, porque eu vou precisar de mais recurso humano na farmácia e de mais infraestrutura. Logo, eu preciso de mais dinheiro, um investimento inicial maior. Tá? Ao longo do tempo, eu vou ter uma economia muito grande por conta de diminuição do estoque periférico. Porém, inicialmente, eu vou ter um investimento maior. E uma outra desvantagem é que, às vezes, a gente tem alguma resistência por parte do serviço de enfermagem, tá? Dito isso, vamos voltar lá para a questão, né? Perceba que ele pede uma vantagem do sistema de dose unitária, que foi esse último que a gente viu. Então, vamos lá. Alternativa A. Grande disponibilidade de medicamentos nas unidades de internação. Errado, né, gente? Uma vantagem é justamente a diminuição da disponibilidade de medicamentos nas unidades. B. Redução nas solicitações de medicamento à farmácia. Errado também, né? Perceba que o que vem para a farmácia é a prescrição de cada paciente. Então, tem um grande número de solicitações para a farmácia, tá? Alternativa C. Redução na incidência de erros de medicação. É o que a gente falou até agora, né? Diminui o estoque periférico, o medicamento vai direto para o paciente, o medicamento já vai na dose pronta para ser utilizada. Então, por todas essas características, é o sistema em que eu tenho menos erro de medicação. Então, a alternativa C está correta. Só vendo a D e a E, necessidade de menor número de funcionários na farmácia. Errado, né? Preciso de mais gente, como a gente já falou. E maior tempo gasto para a enfermagem no preparo dos medicamentos. Errado também, vai ter um menor tempo da enfermagem e ela vai conseguir se dedicar a outras atividades de cuidado. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho no nosso site, né, no que dos concursos, eu tenho um curso, tá, de farmácia hospitalar, um resumo esquematizado de farmácia hospitalar. Vários dos esquemas que eu utilizei nessa aula, eu tirei desse curso, tá? Para quem desejar conhecer, ele fica aqui nesse site, www.oqdosconcursos.com. É isso, espero vocês na próxima semana. Até mais!